Hello there, good morning. It's Friday, sexto, Friday. E no dia de sexta-feira, quer dizer, no dia de sexta-feira, toda sexta-feira é dia de... Eu misturei tudo, né, como sempre. Se esse é o primeiro vídeo, se acostuma, se acostuma. Como hoje é sexta-feira, é dia de erros que a gente comete, porque o inglês é parecido um pouquinho com o português. E eu já vou aqui, ó, compartilhar com vocês. Não é que é parecido com o português, ele tem coisas parecidas com o português que quando a gente olha, a gente fala assim, eu sei o significado disso daí, porque é parecido com o português, e quando a gente vai ver, não tem nada a ver com o português. Não tem nada a ver com o português. E aí, é o que a gente chama, eu botei até os dois nomes, né? Os falsos cognatos, ou false friends, os amigos falsos, os verdadeiros inimigos do inglês. Os verdadeiros inimigos. Por quê? Eles nos enganam, a gente fica confuso. Mas a partir de hoje você não vai ficar mais. Não vai ficar. Começando com o primeiro, o campeão, ele só perde para o actually. Pretend. A gente olha para o pretend e pensa assim, pretender. E não é. Pretend não é pretender. Pretend é fingir. É quando você vai fingir alguma coisa e quando você finge alguma coisa. Então não tem nada a ver com pretender. E aí, eu não falo I pretend to travel, quando eu quero falar, eu pretendo viajar. Não, I pretend to travel. I plan to travel. Ou então, I intend to travel. Ou I'd like to travel. Mas não I pretend. I plan to travel next year. I plan to travel next year. I intend to travel next year. Ok? Então, quando você quer falar, eu pretendo viajar ano que vem, I plan to travel, ou então, I intend to travel next year. Mas pretend, lunch não é lanche. Parece, mas não é. Lunch é almoço. Então eu falo, I usually have lunch at noon. Eu geralmente tenho almoço. Eu geralmente almoço ao meio-dia. I usually have lunch at noon. Então lunch não é lanche. Mas como é que eu falo lanche? Snack. Ou eu posso mencionar qual é o lanche, sandwich. Ou então, de maneira informal, a quick bite. Quick bite, uma mordidinha rápida, né? A quick bite, só que não vai traduzir quick bite. Eu vou fazer uma boquinha, né? Ninguém falando little mouse. Eu vou fazer uma little mouse. Não, quick bite. Quick bite. Próximo, parents. Parents não são parentes. Parents são seus pais. Father and mother. Parents. Então, my parents live in Brazil. My parents live in Brazil. Meus pais moram no Brasil. Meus pais moram no Brasil. Parents, então, parentes, como que a gente fala? Relatives. O que a gente chama de parente, nossa, fica feio falando assim, mas o que é parente pra gente, a palavra parente é relatives, em inglês. E parents, pais. Ok? Opa, até botei aqui, ó. Push, que a gente sempre acha que é puxar, né? É aquela hora que a gente fica travada na porta. Push. Eu vou falar para vocês como eu aprendi. Eu olhava para push, eu lembrava de puxar. Então, o que eu guardei? Push ao contrário. Ok. Quem escuta é push ao contrário, né? Push ao contrário, não é? Se push é o contrário, se eu achasse que era puxar, eu sabia que era empurrar. Push ao contrário, empurrar. Foi assim que eu guardei, gente. De tanto da cabeçada na porta de vidro. Push é empurrar e não puxar. Push the door. Push the door. Empurre a porta. Empurre a porta. E puxar é pull.
Pull. Então, você sabe, né? Push, ao contrário. Empurrar e não puxar. É. Fabric. Fabric não é fábrica. Não é. Fabric é tecido. Tecido. Fabric não é fábrica. This fabric is very soft. This fabric is very soft. Esse tecido é muito macio. Esse tecido é muito macio. This fabric is very soft. Então, como é que eu falo fábrica? Factory. Factory. Nossa, agora eu lembrei. Quem é, né, da galera 40 a mais? CNC Music Factory. Lembram? Vocês lembram? Só se vocês forem 40 a mais, gente. Porque eu era muito novinha. Né? 40 a mais, eu diria 45 mais, porque eu era novinha. Bem, não era adolescente. Né? Eu era uma pré-adolescente, que eles falam hoje, mas na verdade é uma criança. Né? CNC Music Factory. É, fábrica, factory. Nossa, gente, agora foi, né? College. College não é colégio. College não é colégio. College é faculdade. É faculdade. She goes to college in New York. She goes to college in New York. Sorry, guys. Barulho. She goes to college in New York. Ela faz faculdade em Nova York. She goes to college in New York. Então, como é que eu falo colégio? School. Tem high school, né, que é o ensino médio, mas é school. Colégio, school. Costume. Costume. Não é costume. Costume é fantasia. É fantasia. I wore a costume for Halloween. I wore a costume for Halloween. Eu nunca vi um condomínio ter tanta obra quanto esse daqui, gente. De verdade. I wore, tudo bem que a gente tem um monte de apartamento, né? Mas I wore a costume for Halloween. Eu usei uma fantasia no Halloween. E já aproveito para chamar a atenção, porque eu botei usei ali, né? Mas a gente não usa o verbo use. Nesse caso, I used a costume. Não, porque você colocou no seu corpo, então você vestiu. Ok? Se você falar assim, eu usei o celular. I used the cell phone. I used the TV. I used the book. Né? Agora, tudo que você coloca no seu corpo, inclusive os óculos, you wear. Wear de vestir mesmo. Então, I wore é o passado do verbo wear, porque é irregular, por isso que ele muda. I wore a costume for Halloween. Eu usei uma fantasia para o Halloween. E como é que é costume? Habit. Custom. Ok? Geralmente a gente vai falar o quê? Habit. Habit é um hábito. É um costume que você tem. Ok? E aí o campeão dos campeões? Não, na verdade eu acho que ele fica como segundo. O pretend é o primeiro. Ou não, é inverso, né? O actually é primeiro e o pretend é o segundo, mas eles são os campeões. Isso é fato. Actually não é atualmente. Quem já me acompanha há um tempinho, tanto aqui quanto na rede vizinha, sabe, porque eu sempre falo isso. Actually não é atualmente. Actually é na verdade. Então, actually, na verdade, significa na verdade. Actually é na verdade. Então, eu falo para vocês assim, actually, I don't agree. Actually, I don't agree. Na verdade, eu não concordo. Actually, I don't agree. Como é que eu falo atualmente? Currently, nowadays. Currently, nowadays. Tanto é que quando você tenha, vai fazer uma entrevista de emprego e eles perguntam, qual é o seu emprego atual? Você vai falar seu job atual. Qual é o seu emprego atual? Your current
job. Quando você coloca onde você está no próprio currículo, que está o ano que você começou, presente, que a gente escreve em português, a gente escreve current. Ano, current. Ok? Então, currently é o que seria atualmente, ou nowadays. Mas actually, não é atualmente. Não é. Parece, mas não é. Né? Parece, mas não é. Exit. Exit não é êxito. Parece, mas não é. Exit é saída. A gente vê muito em filme, né? Eu acho que esse aqui não confunde tanto, porque a gente vê bastante em filme. Filmes, séries, ok? Mas, se você olha e pensa assim, é êxito, tenho certeza. Olha, só falta o O ali, só falta o O. Mas não é, é saída. Where is the exit? Where is the exit? Onde fica a saída? Onde fica a saída? E como eu falo êxito? Success. Success. Ok? Simples assim. Simples assim. Outra. Sensible. Sensible, a gente olha e pensa em sensível, mas não é. Sensible é sensato. Esse foi outro que eu memorizei quando eu aprendi como contrário. Sensible ao contrário. Por que o contrário? É sensato. Ok? Então, eu sabia que sensible, apesar de parecer sensível, não era. E eu sempre falava ao contrário, porque tem sempre a duplinha, né? Então, é sensível, sensato. Então, sensible não é sensível, o contrário, é sensato. Na verdade, seria o outro, mas eu guardava sempre como o contrário. That's a sensible decision. That's a sensible decision. Essa é uma decisão sensata. That's a sensible decision. Como é que eu falo sensível? Sensitive. Sensitive. E essa parece o quê? Sensitiva ou sensata, mas não é. É sensível. Ok? Então, sensible, sensato, sensitive, sensível. Ok? Gente, eu falei para vocês, né? Falei, eles parecem que são nossos amigos, mas nos enganam assim, ó, que é uma beleza. False friends. False friends, é. E essa foi a nossa aula de número 3. Se eu acrescentei, curta, comenta, compartilha, deixa a sua sugestão, a sua dúvida, que eu volto. Eu volto. E o calendário está aqui na nossa aba de comunidades, onde está escrito post. Tem ali o calendário, mas você já sabe. Segunda, gramática. Terça, inglês para viagem. Quarta é o inglês da vida real. Outras maneiras de falar a mesma coisa que você já sabe. Quinta-feira, inglês para o mercado de trabalho. E sexta-feira, aqueles erros que a gente comete. Se vocês cometem outros erros, não de vocabulário, gramática, deixa aqui nos comentários que logo, logo eu trago uma aula, faço uma aula para que vocês tirem as dúvidas. Ok? E eu te vejo na próxima aula. Mas, como hoje é sexta-feira, Friday, have a great weekend. An amazing weekend. And see you on Monday. See you next class. Bye bye, guys. Have a great day.